Bom dia, gente. Muito bom a gente estar aqui nesse domingo que precede a nossa virada de ano. Como é bom a gente estar junto no domingo de manhã, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Como é que foi de Natal aí você? Foi benção? É bom a gente virar o Natal com a família. Dodô está postando Natal parte 1, parte 2, né, Dodô? Cada parte da família. Lá em casa a gente tem uma tradição muito forte de Natal, a gente se reúne, a família do meu pai tem muito numerosa, né? A minha também, mas a dele mais. Ele tem 13 irmãos e a gente se reúne todo numa casa, na casa do meu tio Sérgio Fredo, e a gente vira aquela noite de 24 para 25, aquele jantar de comunhão. E como é bom a gente passar tempo junto em família. Como é bom a gente estar celebrando o real sentido do Natal, mas a gente continua e prossegue nesses momentos de festas, e a gente está no momento que precede a chegada do novo ano. E é um momento em que a gente faz muitas resoluções, né? Dudu gosta dessa palavra, né? Resoluções, de como que a gente vai viver esse ano de 2026. E eu falei um texto que, diria meus irmãos pentecostais, que está queimando no meu coração há um tempo, há mais de mês. E eu cheguei a compartilhar uma parte dela lá com o pessoal dos homens, na reunião de homens. E eu queria estendê-la aqui para a igreja, porque eu penso que vai ser muito importante para a gente. Eu, um dia desse, voltando de algum lugar, conversando com Camila, eu me achei assim muito frustrado em estar vivendo coisas que Deus pede para a gente viver e olhando em volta as pessoas não entendendo ou não recebendo aquilo da maneira que eu achava que elas deveriam receber. Voltando de um outro lugar que eu fiz uma coisa por uma pessoa e, no meu entendimento, aquilo não foi recebido como deveria ser recebido, eu me senti cansado e frustrado de estar tendo que fazer coisas que eu acho que são certas, mas que as pessoas não veem. E eu falei, cara, Camila, é muito difícil, cara. É muito difícil você se esforçar pelo outro, você se colocar no lugar do outro, você ir em direção ao outro. E aquilo não tem uma reciprocidade, você está fazendo aquilo, parece que ninguém está vendo. E ela falou uma frase que me marcou. Ela falou assim, se está fazendo aquilo que é certo, se está difícil, é porque é o que deve ser feito. Aquilo ali eu fiquei, caraca, meu irmão, se está difícil, é porque está certo. Aí eu parei na hora, eu falei para ela, cara, onde é que você leu isso? Aí ela, não li, você deve ter falado. Eu falei, não, nunca falei isso. Aquilo me marcou. Meu irmão, se você está fazendo uma parada, lógico que você pode ter dificuldade de fazer coisas erradas. Mas se você está fazendo uma coisa que a gente sabe que deve fazer, que foi Deus que mandou para a gente fazer, que está na palavra de Deus para a gente fazer, e está difícil, é porque está certo. É difícil mesmo. E tudo que tem, de fato, valor, esqueci do meu negócio aqui. Tudo que tem valor, tudo que tem real valor, gente, dá trabalho, dá dificuldade, te cansa, te exaure, física, emocionalmente, mentalmente. E a vida é assim. Tudo que realmente importa para a gente, exaure a gente, cansa a gente. E a gente tem muitos exemplos disso na Bíblia. Você olha para a vida de Moisés, por exemplo, ele teve muito trabalho, não para tocar no mar e o mar abrir, não para falar das pragas acontecerem, mas para andar com aquele povo, murmurando, reclamando, durante 40 anos no deserto. E continuar a caminhar. Se você lembra de Esdras, Neemias, na reconstrução do muro, lidar com os motins daqueles em volta, das pessoas que estavam ali contra eles, dá trabalho. Se você lembra de Davi, vivendo aquela vida com os irmãos dele, ele teve problema. Depois ele teve problema com Saul, fazendo aquilo que era correto. Depois ele teve problema com a família e com os filhos. Dá trabalho. Jonas recebeu a missão de Deus e fugiu.
não queria fazer aquilo que Deus mandou. E ele foi obrigado, literalmente obrigado, né? Foi engolido pelo grande peixe, vomitado na praia, em frente à cidade que ele devia pregar, a falar aquilo que ele não queria falar. E 7 palavras ele falou, e tudo aquilo que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Toda a cidade se converteu. Pessoas que ele odiava, porque eram mais iníquas. E da mesma forma é com a gente, meus irmãos, essa vida para com o próximo dá trabalho. Passa para mim aí. O nosso problema, e eu quero que você grave isso, para viver aquilo que Deus tem para a gente, são as pessoas que estão à nossa volta. Você já reparou? Talvez você sozinho, você viveria. Você seria mais santo, você obedeceria mais a Deus. Mas quando você se é colocado numa família, que tem a sua mulher, seu marido, tem seus filhos, quando você é colocado no trabalho, que tem aquelas pessoas do seu trabalho, quando você é colocado em várias situações na igreja, que tem as pessoas da igreja, os ministérios, dá trabalho. Exige de nós muito esforço. O John Stott tem uma frase que fala sobre a santidade. Aqui não está passando não, tá? Passa para mim quando eu for falando. Diz o seguinte: a santidade não é uma condição mística experimentada em relação a Deus, isolada dos seres humanos. Você não pode ser bom no vácuo, mas apenas no mundo real das pessoas. Quando a gente bota a vida de Cristo na vida diária, no dia a dia, dá trabalho. E, meu irmão, ser um bom marido dá trabalho, ser uma boa esposa dá trabalho, ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe dá trabalho. Seguir o exemplo de Jesus, amar pessoas que não nos amam de volta, não amáveis, perdoar pessoas imperdoáveis, dar outra face, situações que a gente não quer, é muito difícil. E isso cansa a gente no dia a dia. Eu não sei você, eu já pensei muitas vezes, falei, caraca, meu irmão, não vou fazer, às vezes dou essas loucas, né? Não vou fazer mais nada não. Não vou ser mais bom não vou mais ajudar ninguém, não vou mais amar, não sei o quê. Aí você é uma louca de 10 minutos, depois você volta assim, eu não faço por causa de mim, eu faço por causa de Deus, então você muda, mas é isso. E para isso, gente, a gente precisa do poder do Espírito Santo. Para que a gente possa viver da maneira que a gente tem que viver, a gente precisa do poder de Deus nas nossas vidas. Para a gente viver dessa forma, que é a forma correta de se viver. Às vezes a gente quer viver até da forma errada, mas a forma correta de se viver, como Deus chamou para a gente viver, fazendo o que a gente precisa fazer, dá trabalho, e a gente precisa do Espírito Santo. Gente, a maneira de viver que a Bíblia traz para a gente é a única maneira de viver correta. Toda maneira de viver da sua mente, desculpa, está errada. Se não estiver alinhada à palavra de Deus, está errada, porque o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus é a verdade absoluta em nossas vidas. E ela que nos dá a direção correta. Olha só o que diz esses textos aqui, sobre a palavra de Deus. Passa, meu filho, vamos lá. Mais um. Botou um novo, ó, esse novo aqui, ó, tá bom não, volta para o velho. Olha o que diz João, Pedro dizendo, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 1 João 5,20 diz, esse texto é maravilhoso. Sabemos também que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquilo que Deus traz para a gente viver, meu irmão, é a verdade. Queira você ou não queira. Goste você ou não goste. Dê trabalho ou não dê. É a verdade de Deus para mim e para a sua vida. Só que a gente não consegue viver isso na nossa própria força. Seguir Jesus, você já sabe, é difícil. O que a Bíblia fala para a gente? É um caminho estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado.
Atos, eles diz lá que é necessário que a gente passe por muitas tribulações e dificuldades. Jesus disse para a gente que no mundo a gente teria aflições. Aí depois disso tudo, Jesus ainda vai orar a Deus, ele fala, não tira eles do mundo não. Deixa eles na aflição, mas livra eles do mal. Nesse final de ano, eu queria que a gente pensasse para o futuro, para o ano de 2026, que está indo à nossa frente. O que vai fazer a gente caminhar, meus irmãos, e vencer nesse ano de 2026, não é você ganhar mais dinheiro, embora seja importante, seja relevante. Não é você poder adquirir tudo aquilo que você quer, ou realizar todos os seus sonhos, até porque isso não existe, tá, gente? A gente tem muitos pais e mães aqui. Que pai e mãe faz todas as vontades dos filhos aqui? Se estiver fazendo, vou te dizer uma coisa, está errado. Não pode. Da mesma forma com a gente. A gente tem essa impressão de que tudo que a gente pedir para Deus, Ele tem que fazer. Então o que você precisa de 2026 não é tudo que você quer, mas é o que Deus quer para você. Tudo que você precisa em 2026 é do poder do Espírito Santo na sua vida. E eu queria ler um texto que fala desse poder do Espírito Santo entregue para nós e nos enchendo. Queria que você abrisse comigo em Atos. Vou ler do capítulo 1, verso 1 a 9. Atos. Botei pequeno a propósito, tá? Nossa campanha aqui das pessoas terem a Bíblia na mão e lerem na mão, para você enxergar mal, mas fala, tá ruimzão, vou pegar na Bíblia na mão mesmo. É de maldade. Atos 1, do 1 ao 9. Diz o seguinte: fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas em que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O contexto desse texto a gente conhece, se você não conhece, eu vou falar para você rapidamente. Deus mandou o seu próprio Filho para viver uma vida que a gente não viveu. Para que, vivendo essa vida que a gente não viveu, Ele adquirisse por si próprio o direito de viver a vida eterna, de ser salvo. Porque pelos seus méritos Ele foi salvo. Só que Ele pegou esses méritos dele e deu para cada um de nós que crê nele, pecadores. Morreu a morte que era nossa, para nos dar a vida que era dele. E depois que ele morreu naquela cruz, aquela cruz não o segurou, porque ele é Deus Todo-Poderoso, e ele ressuscitou o terceiro dia. E esse momento ele está conversando e vivendo com os discípulos ali 40 dias, comendo com ele, dando últimas instruções. E esse é o último momento, antes dele subir. E você lembra, eu falei isso na reunião dos homens, dos filmes, em que a gente tem aquela última frase do personagem que está indo embora. É importante, né? Jesus fala para a gente essa última coisa, que tem muita importância. Ele diz lá em Mateus, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E ele diz aqui, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E eu queria responder 3 perguntas aqui para a gente, objetivamente, sobre o poder do Espírito Santo.
Primeira pergunta, como temos acesso a esse poder? Segunda, o que é esse poder? E terceira, o que fazer com esse poder? Como temos acesso, o que é e o que fazer com ele? Primeiro, como temos acesso? A Bíblia diz para a gente de maneira muito clara que esse poder, meus irmãos, ele não está dentro de nós. Esse poder é um poder que você recebe. E sabe por que isso é importante? Porque hoje a gente tem uma enormidade de pessoas que têm uma pseudo-autoridade dizendo que o poder está em você, que está dentro do teu coração, que você tem que desvendar aquilo que está aqui dentro, e quando você desvenda aquilo que está aqui dentro, você consegue vencer todas as barreiras intransponíveis. Me desculpem os psicólogos, que eu amo, mas na psicologia não resolve isso. Ajuda muito, melhora muito, é muito importante, mas transformar a sua vida só o poder do Espírito Santo. Esse poder você recebe, você não nasce com ele não é inato, ele não está ali dentro do teu coração. Isso de que a força está com você, meus irmãos, não é bíblico. A Bíblia diz que esse poder para transformar a nossa vida, ele é recebido pelo próprio Deus. A partir do momento que a gente entende essa historinha básica que eu contei, que Jesus veio ao nosso encontro, que o Deus Todo-Poderoso olhou para a gente, nos amou quando estávamos perdidos dos nossos delitos e pecados, quando estávamos de costas para eles e colocamos toda a nossa fé e esperança nesse Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo. E recebemos de quem? Recebemos do próprio Cristo. É Ele que nos dá esse poder. Na verdade, quando Ele sobe, Ele vem e entrega o Espírito Santo para a gente, que é Deus, meus irmãos. Tem um livro, O Deus Esquecido, né? Eu acho, não lembro o título. Você lembra não, né? Que é o Espírito Santo, que é Deus, que vem habitar dentro de nós. Quando a gente vê essa palavra que a gente vai receber esse poder, a gente entende que dentro de mim e de você, meus irmãos, não tem nada de suficientemente bom que vai fazer com que a gente consiga transformar a nossa vida. Eu preciso que você entenda isso, porque hoje, como eu disse, a gente está tentando pelas nossas próprias forças. Mas não é pela nossa própria força que a gente vai conseguir mudar nada. É só pelo poder do Espírito Santo que é entregue para nós, que a gente recebe de graça. E o que é esse poder? O segundo ponto. Esse poder é essa capacitação, esse revestimento que Deus entrega para cada um daqueles que crê. No meio evangélico, em sentido amplo, esse revestimento toma as mais diversas formas. As mais variadas interpretações, e o pessoal gosta muito do poder do Espírito Santo para fazer milagre. Faz milagre? Óbvio, com certeza. Mas a pessoa só busca milagre. Então ela vai diante de Deus só para buscar o impossível. É por isso que a gente está infestado de culto de milagre. A gente não crê em milagre? Claro que crê, muito pelo contrário, a gente ora todos os dias, de segunda a sexta, por milagres na reunião de oração. E se você não participa, está perdendo a oportunidade de ver milagres acontecendo todos os dias. Pessoas sendo curadas, testemunhos sendo dados. O Espírito Santo é real e tem poder para transformar vidas. Mas não é para isso, primariamente, que ele veio. O pessoal também gosta do poder do Espírito Santo para expulsar forças ruins. E ele expulsa forças ruins, é claro que expulsa. Onde chega a luz, as trevas vão embora. Mas aí você tem um monte de culto maluco de expulsar demônio. E aí o cara não tem nenhuma pregação bíblica, é só entrevista com o diabo ali, meu irmão, o tempo todo. Entra expulso. Uma vez eu fui buscar minha irmã num culto desse. Minha irmã está vendo aí, ó, ela está na casa dos meus pais. E aí estava lá naquele culto. Você vai num culto que é só para receber. Pô, vou naquele culto, estou precisando receber alguma coisa hoje. Você já foi no culto desse, né? Vai receber alguma coisa? Uma profecia, alguma coisa assim. Pô, quero alguma coisa. Vou numa irmã de oração. Que são bênçãos, gente, são bênçãos. Mas a gente acaba extrapolando muitas vezes. Aí eu estou ligando para o celular dela. Eu fui buscá-la lá, que eu não fui, tá? Diga-se de passagem. E ela não atendia. Aí estava eu, um amigo meu, Scherger,
Dodô conhece. Eu falei, cara, a gente vai ter que subir lá. Você quer apostar que a gente vai subir lá e a gente vai tomar uma profecia? Eu subi para pegar, só para pegar lá. Quando eu abri a porta, eu falei, você que está entrando aí. Gente, tem verdade nisso? Tem. Não vamos ridicularizar. Mas as pessoas que exageram. E ela falou para mim, Deus está te dando um diploma. Eu estava fazendo faculdade. Podia não terminar, mas estava fazendo. Então as pessoas começam a entregar coisas que não são reais. Começa a ter uma carnalidade. Começa bem no espírito e coisas maravilhosas acontecem, mas elas começam a extrapolar e aquilo começa a perder a noção, começa a falar um monte de coisa nada a ver. Então o poder do Espírito Santo expulsa demônios, sim, mas primariamente não é para expulsar demônios. Esse aqui também o pessoal gosta. O poder do Espírito Santo é para te capacitar, para te fazer próspero, cheio da grana, para você realizar todos, parece um gênio da lâmpada, realizar todos os seus sonhos. E aí você tem que dedicar, você tem que ir para a vigília, você tem que ir para a reunião de oração, você tem que acordar de madrugada, não para buscar a presença de Deus, mas para ganhar alguma coisa de Deus. Olha que doideira. E a gente vê gente vivendo essa vida aí, ó. Deus abençoa a gente, o poder do Espírito Santo nos capacita. Sim, meus irmãos, sim, eu estou sempre fazendo essa parte que a gente precisa fazer. É claro, mas ele, primariamente, não é para isso. A Bíblia mostra que isso vai muito mais além. Em Atos 1:8, o poder do Espírito Santo é a capacitação divina que nos transforma em crentes reais, com uma coragem, com autoridade, com força, para enfrentar as hostes e potestades espirituais nesse mundo. Em Efésios 4:24, o poder do Espírito Santo é aquilo que nos reveste para nos tornar novos homens, novas mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, a fim de que a gente possa ser cheio da justiça e santidade do Deus Todo-Poderoso. Em Colossenses 3:12, o poder do Espírito Santo nos reveste de um coração pleno. E olha o que ele nos dá: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Em Gálatas a gente vê o fruto do Espírito. Em Romanos 14, esse poder nos guia por essa terra, a fim de que a gente possa ter sabedoria ao andar em cada local. Em Coríntios, 2 Coríntios 3:5, esse poder nos capacita. E em João, esse poder nos ensina a viver. Esse poder nos ensina a viver para sermos, aí o terceiro ponto, o que fomos chamados para ser, testemunhas de Jesus. Esse poder, meu irmão, tem uma função específica, para que a gente seja testemunha do Senhor Jesus. Não é para exibicionismo, não é para você falar em língua estranha, e você, por falar isso e crer nisso, você se acha mais importante, mais espiritual que outras pessoas. Não é para você botar a mão na cabeça de alguém e o demônio sair, e você fala, olha como eu expulso demônios. O poder do Senhor, o poder do Espírito Santo, não é para a gente aparecer, é para capacitar a gente para ser testemunha de Jesus. E o texto fala isso de maneira muito clara, a gente não precisa inventar. É por isso que eu queria que você estivesse com o texto na mão, o que diz o verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Está escrito no texto, não precisa inventar. Está escrito aqui. Isso aqui não precisa nem de aula de interpretação. O poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, é para que a gente seja testemunha do Senhor. Em todos os lugares. O que é testemunha, meu irmão? Eu, na minha seara de trabalho, no direito, e no direito trabalhista, que é um direito essencialmente testemunhal, posso dizer assim. A rainha das provas do direito do trabalho é testemunha. Você pode trazer um documento assinado pelo empregador e pelo empregado. Se tiver uma testemunha e falar que é mentira isso aí, acabou aquele documento, pode jogar fora. E o que é testemunha? Testemunha é aquela que vê os fatos, que vive a situação. Eu e você somos chamados para ser testemunha de Jesus porque a gente viu o Senhor, a gente conhece Ele, a gente tem intimidade com Ele, a gente recebeu dele, a gente ouve dele, a gente vive com Ele.
Quando as pessoas olham para a gente, eles deveriam ver Jesus. O poder do Espírito Santo, meus irmãos, mais do que coisas extraordinárias, é para que a gente dê fruto da salvação no ordinário. Lembra que eu comecei falando como a vida é difícil? Como é difícil fazer as coisas que a gente tem que fazer? A gente precisa desse poder nas nossas vidas, para que a gente seja testemunha do Senhor. Esse poder do Espírito Santo, ele nos reveste para que a gente possa ser homens e mulheres que são espelho de Jesus na sociedade. Tenho certeza que você conhece aquela pessoa que você sabe que é crente, porque ela diz para todo mundo que é crente, que ela tem um jargão de crente, que ela fala igual a crente, mas ela começa a fazer alguma coisa e você vê que ela não é crente. As atitudes dela não condizem. Pera, tem uma coisa estranha isso aí. Você é crente, faz isso? Você é crente, aceita isso? Você é crente, fala isso? Estranho. A gente precisa, nesse final de ano, nas nossas resoluções, pensar o nosso 2026, para que a gente possa ser mais cheio do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, gente, é o que a gente precisa todos os dias, para a gente ser espirituais na nossa família. O poder do Espírito Santo é o que a gente precisa todos os dias para cuidar mais dos nossos casamentos, dos nossos cônjuges. O poder do Espírito Santo é o que a gente precisa todos os dias para a gente educar nossos filhos nesse mundo maluco. Não adianta botar em escola cristã, não. Olha só, não tem nada contra escola cristã. A gente tem um monte de gente aqui que tem escola cristã. Eu sou amigo de todas as escolas cristãs que tem em Niterói, eu sou amigo dos donos. Conheço todos. Não tem nada contra, muito pelo contrário, muito a favor. Mas ela não vai fazer o seu papel com o seu filho. Não adianta. A gente precisa do poder do Espírito Santo para ser pai e mãe. Ter paciência. Eu estou falando de mim mesmo. Que Deus nos ajude. Ontem minha mãe estava lá em casa e falou, meu filho, falei com seu pai, vou vir um sábado aqui por mês para ficar com as crianças, para você poder descansar. Eu falei, amém, obrigado. A gente precisa do poder do Espírito Santo para amar as pessoas que são difíceis de amar. Você entende o que eu estou falando. Você deve ter no seu ciclo de amizade, relacionamento, de família, pessoas que são difíceis de amar. A gente precisa do poder do Espírito Santo para perdoar pessoas que são difíceis de perdoar. É aquela pessoa que você fala, cara, nunca vou perdoar aquela pessoa. E você não vai mesmo. Se for depender de mim e de você, não vamos. A gente precisa do poder do Espírito Santo. O poder que precisamos todos os dias é para sermos testemunhas da salvação, mesmo quando tudo parece estar contra a gente. E aí nesse momento que eu estava, naquele dia no carro, talvez você se encontre eventualmente. O C.S. Lewis fala muito nisso na nossa vida. A gente tem esse movimento ondulatório, né? Tem hora que a gente está com Deus cuspindo fogo, né, meu irmão? Pá, pá. No óleo, como diriam, no azeite, né? Mas tem gente vezes que a gente está desanimado, que a gente está abatido por circunstâncias da vida, e esse é o ser humano, todos nós somos assim. A gente passa por momentos que a gente está muito bem, mas por momentos que a gente está muito mal. E nesse momento, naquele Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, o diabão fala para o diabinho, fala, meu irmão, é aqui que você vai atacar ele. Por quê? Porque ele está fraco. É aqui que você vai atacar ela, por quê? Porque ela está desanimada. E a gente precisa do poder do Espírito Santo para que a gente possa vestir a armadura, colocar o escudo, para que o Espírito Santo nos proteja dos dardos inflamados do inimigo. Partindo para a conclusão. Assim como os discípulos, meus irmãos, foram cheios do Espírito Santo, para serem testemunhas. E essa mensagem saiu de lá, há milênios atrás, e chegou hoje aqui nas nossas vidas, porque eles foram efetivamente testemunhas de Cristo. Nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. E para isso precisamos da capacitação do Espírito Santo. E o desafio para mim e para você hoje é, você tem buscado o poder do Espírito Santo? De verdade?
Gente, é muito fácil a gente se acostumar com a vida cristã. Vir para a igreja todo domingo. Talvez ler a Bíblia numa sequência que a gente não entra no texto. Quantos textos você lê que você leu? Você leu aquilo. Você pergunta depois o que você leu, você não lembra. Eu também. A gente às vezes lê coisas que a gente não lembra. Pô, a gente leu. A gente precisa mergulhar nas disciplinas espirituais, a gente sempre fala isso. A pergunta que eu falo para você é: você tem sido testemunha de Cristo por onde quer que você vá? Gente, por onde quer que você vá, você leva o nome do Senhor. Você tem sido testemunha do Senhor? As pessoas olham para você e falam: cara, eu vejo Jesus na vida daquela pessoa. Aquela atitude que ele tomou, diferente. Pô, ninguém faz isso. Aquele jeito que ele falou, ninguém falou comigo daquele jeito. Aquele jeito que ele me tratou, que ele me olhou, que ele foi paciente comigo, que ele me amou, que ele me perdoou. Pô, que loucura, um bicho maluco. Porque não é meu e não é seu. É o poder do Espírito Santo dentro do nosso coração. E esse poder está ao nosso alcance, gente. Está ao nosso alcance. Se você depositar a sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o poder do Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. E você vai ser capacitado para ser testemunha do Senhor aonde quer que você vá. Esse poder, ele precisa, além de ser recebido, ser desenvolvido, meus irmãos. Eu quero te incentivar nesse ano de 2026 a desenvolver o poder do Espírito Santo na sua vida. Lembra quando Paulo fala lá, desenvolver a salvação? Eu quero te incentivar a ler a Bíblia como você nunca leu. A tentar entender e extrair daquilo aquilo que te ensina, que te alimenta. Eu quero te incentivar a orar como você nunca orou. Eu quero te incentivar a buscar a Deus como você nunca buscou. Que esse ano de 2026 seja um ano que você tenha experiências com o Espírito Santo. Não somente no extraordinário, mas no dia a dia. Que o teu cônjuge possa ver em você uma mulher diferente. Que os teus filhos possam ver em você um pai diferente. Que as pessoas do seu trabalho possam ver em vocês, homens e mulheres, que realmente espelham alguém que não é desse mundo. Que só pode ser algo divino. Que não vem do nosso coração, mas vem direto do Senhor para a gente. E se você não conhece esse Jesus, você tem a oportunidade de conhecê-lo. Se você nunca ouviu falar dele, a gente vai orar nessa manhã e você está sendo incomodado por esse Espírito Santo, você possa entender que esse é a verdade absoluta para a sua vida. É Ele que tem caminhos de vida eterna para você, Ele que vai te libertar, Ele que vai te sarar, Ele que vai fazer você caminhar para a eternidade junto com Ele. Amém? Vamos orar juntos. Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra tão poderosa, tão rica, detalhes tão pequenos, palavras curtas, receber, poder, testemunha. Obrigado, Pai, porque o Senhor, em primeiro lugar, veio a essa terra, pisou esse chão. Obrigado porque o Senhor resolveu nos olhar, nos amar, e ainda quando estávamos longe na nossa transgressão e pecado, o Senhor resolveu nos salvar. Pai, obrigado pela salvação. Obrigado porque ao nos salvar, o Senhor nos derrama o Espírito Santo, esse poder que nos reveste e capacita para que a gente possa viver para a Tua glória como testemunhas do Senhor. Pai, eu te peço nessa manhã, eu e os meus irmãos aqui, que o Senhor possa nos revestir. Que esse ano de 2026 seja um ano que a gente busque, acima de todas as outras coisas, a Tua presença, o Teu poder nas nossas vidas, a fim de que sejamos transformados, e ao sermos transformados, sejamos testemunhas para as pessoas ao nosso redor, e ao sermos testemunhas, as pessoas queiram conhecer mais desse Jesus que transformou a nossa vida e pode transformar a delas também. Pai, em nome de Jesus, que nosso coração esse ano esteja no lugar certo, em Ti.
Que a gente possa crescer mais para a Tua glória. Que a gente possa ler a Bíblia como nunca lemos. Que a gente possa orar como nunca oramos. Que a gente possa viver para o Senhor como nunca vivemos. A fim de que possamos, Senhor, ser cheios de Ti e testemunhar do Teu amor e do Teu poder na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um aqui nessa manhã, hoje e eternamente. Amém. Meu irmão, vá com Deus, vá pensando nessa mensagem, que ela possa transformar o seu coração. Bom dia.